Olá galera, aqui é o Alessandro. Estou aqui na bancada com uma fonte ATX, tá? Foi realizada aqui a manutenção nela, o procedimento. Eu não quis fazer o vídeo na, 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 na etapa, na trajetória do diagnóstico e da solução do problema, porque ia demorar muito. Fonte ATX, ela, para mim, já não é algo tão complexo, mas querendo ou não, são várias etapas, então tem todo um processo a ser seguido. Então ia demorar bastante, eu preferi falar aqui depois que já estivesse pronta. Mas eu vou explicar o passo a passo aqui para poder vocês entenderem como eu cheguei no defeito, tá? Em primeiro lugar, eu quero mostrar aqui para vocês o modelo dessa fonte. Essa fonte aqui é essa, tá? É uma CB-Tech, tá? Pode observar aí que ela é 450 watts, segundo a etiqueta de informação aqui, né? O pessoal tem costume de dizer que a maioria, eu vejo muito vídeo aí e fico olhando os caras falando que a maioria dos defeitos em fonte ATX, que é fonte de PC, né, para facilitar, é no fusível aqui, tá? Esse cara aqui, ou nos capacitores do primário aqui, de entrada, tá? Aqui eu já tenho uns 3 anos que eu faço manutenção em fonte ATX. Vocês podem observar que eu tenho muita fonte aqui, ó. Isso aqui é tudo fonte. Aí as que estão abertas aí são fonte que os componentes é difícil de achar, e eu vou tirando peça para suprir em outras. E tem muita fonte aí ainda para ser manutenida, entendeu? E eu vou falar uma coisa para vocês: de todas essas fontes que eu já mexi aqui, nenhuma era problema de capacitor, tanto de primário quanto lá do secundário, os capacitores de filtro do secundário. Então pode até ser que cada um tenha tido sua experiência lá, mas pra mim não é do jeito que dizem não, tá? Todas as fontes que eu abri tinha problema, ou no circuito de standby, tá? Que é o circuito que gera a primeira alimentação para o integrado do PWM funcionar, tá sempre preparado para na hora que a placa-mãe baixar o PS-ON, ou então a gente mesmo aqui via conector, você faz um jump entre o verde. Esse verde tem 5 volts, o preto é 0. Então se eu fizer um jump entre 0 e 5, eu derrubo. Quando eu derrubo isso aqui, o processadorzinho lá, o integrado, recebe essa informação e ele passa a gerar um PWM, fazendo com que a fonte acione esse PWM vá para o primário, e esse primário, através de indução, venha surgir as tensões de 5, 3 e 12 volts no secundário, tá? Então, sempre o problema é nesse standby, tá? E quando não é no standby, é no primário. A maioria dos problemas é esse daí. Problema de capacitor, vem capacitor estufado? Sim. Inclusive, um dos problemas que gera no primário, que é os transistores de oscilação explodirem, eles explodem mesmo, de abrir o buraco aqui no componente. Se esses capacitores estufar, entrar em curto, automaticamente a tensão baixa, tá? O circuito integrado de PWM, ele recebe uma amostragem dessas tensões, tá? E essa tensão baixando, ele vai aumentar o duty cycle lá nos transistores de primário para poder aumentar, passar a produzir mais tensão. E nisso os transistores não conseguem ficar porque o transistor praticamente recebe um curto em cima dele, só que num tempo muito rápido. Então se aumentar o duty cycle, ou seja, o tempo que permanece em nível alto, ou seja, o transistor conduzindo, ele permanece mais tempo no estado de aguentando a corrente máxima ali do curto, né?
que é a tensão passando no trafo e pelo transistor indo para a terra, para a GND. Então ele estoura. Então, isso aí é muito raro. E não significa que trocando os capacitores você resolveu o problema da fonte, não. Geralmente, quando os capacitores estufam a ponto de causar dano lá no primário, não adianta só trocar os capacitores, tem que trocar também o transistor lá de oscilação, tá? Eu quero passar primeiro para vocês aqui, esquema de fonte. Esquema de fonte é um pouco complexo, porque tem vários modelos, várias marcas de fonte, então é meio difícil. Eu achei um site, esse aqui é o site, tá? Pode observar, vou deixar o link na descrição. E tem vários esquemas aqui, tá? Vários mesmo. E o mais simples que eu achei que bate com as fontes que eu tenho aqui é esse aqui da PowerLink LPJ2, 1830 watts, 300 watts, perdão, tá? Aí eu clico nele, abro, tá aqui, é o mais simples. Ele tem uma topologia simples que vai ajudar a entender o funcionamento de uma fonte ATX, tá? Eu estou falando aqui fonte chaveada, mas é por força de hábito. Mas no caso eu estou falando especificamente da fonte ATX. Se eu repetir chaveada de novo, é fonte chaveada, mas já é cultural achar que fonte chaveada está falando de qualquer outra fonte menos da ATX, mas eu estou falando da fonte ATX. Então aqui na topologia aqui nós temos aqui o circuito de standby, que gera o standby, tá? Circuito bem simples. Nesse caso aqui dessa fonte, ele está trabalhando com a conjugação aqui de um MOSFET com transistor. Depois eu posso falar sobre isso. Que um derruba o outro, fazendo com que haja uma oscilação. Aí no secundário desse trafo aqui vai sair uns 5 volts, que alimenta aqui o integrado, tá? Esse integrado ele recebe a amostragem das tensões de menos 12, menos 5, mais 12, mais 5 e 3.3, tá? E através dessas amostragens ele libera o PWM com um duty cycle específico para poder continuar produzindo isso. Então é o que eu estava falando. Se os capacitores lá entram em curto, tá? Essas tensões caem, tá? Qual que seja lá uma das linhas lá, o capacitor estufou, entrou em curto, secou, essas tensões são alteradas e na maioria das vezes esse cara começa a gerar uma frequência maior aqui, um PWM com um ponto de nível alto maior, que ferra lá no caso aqui esses transistores aqui, que é os caras que mais sofrem as consequências disso. Aqui é o primário, tá? Tem o drivezinho aqui que recebe o PWM bem baixinho, ele faz meio que uma amplificação desse sinal através de um transformador. Esse sinal é aplicado na base dos transistores. Esse transistor vai oscilar o 220 ou 110 aqui no transformador primário, né? E no secundário nós temos essas tensões produzidas através da indução de 12, 5, menos 5, menos 12, 3.3, tá? A tensão de Power Good também passa a existir. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Aqui, ó, Power Good, tá? Ela vem do mais 5. Então só depois que produz lá é que vem essa tensão aqui e produz esse PG aqui. O PS-ON, que é aquele fio verdinho que eu mostrei no início, ele já vem daqui dos 5 volts, lá do standby. Então gerou o standby, tá? Nós vamos ter aqui o PS-ON. Eu vou fazer as medições aqui agora para vocês verem. E o Power Good ele só vai surgir depois que o primário da fonte estiver funcionando, que ele vem dos 5 volts aqui, tá vendo? Do mais 5. Manda uma informação pro circuito integrado, gerador de PWM, que é o gerenciador de tudo, e também manda pro Power Good, mandando um aviso lá para a placa-mãe, ó, tá tudo funcionando, pode startar, tá beleza. A placa-mãe faz essa verificação antes de startar, tá? Então tá aí o esquema para vocês, que eu vou deixar o link lá na descrição, tá? Vamos voltar aqui para a fonte. Eu vou explicar para vocês o procedimento que eu segui para achar o defeito dessa fonte.
Em primeiro lugar, uma fonte, tá? A gente analisa, o primeiro passo para uma análise de uma fonte é esse daqui. Vou mostrar para vocês. Como eu expliquei, eu tenho aqui nesse conector o fio verde, que é o PS1. Então, quando eu ligo na tomada a fonte, e ligo lá o botão on-off, tá? O botão da fonte, eu estou falando da fonte sem estar espetada no PC, tá? Fonte aqui, igual está aqui. Aqui tem que ter 5 volts. Outro ponto que tem que ter 5 volts, tá? É esse fio roxo, tá? Que é o standby. Também tem que ter 5 volts aqui. Porque o fio verde depende do que surgiu aqui, dos 5 volts, do standby. E depois que a fonte está ligada, o fio cinza que é o power good. Mas a princípio nós vamos ter só essas duas tensões, tá? Vocês vão observar aqui, vou botar a ponteira no GND da fonte, no preto, tá? Deixa eu voltar isso aqui para o multímetro. Estou na escala de 20 volts. Tá aqui, PS1, fio verde, 4.32. Está um pouco baixo, mas está tranquilo, sem problema. Já é o suficiente para o circuito integrado interpretar. Do outro lado aqui, no fio roxo, tá? Fio roxo, tá? Eu vou ter aqui os 5 volts do standby. Então, beleza. Então já sei que o standby está funcionando. Se a fonte não partir, é outro problema, tá? Vou botar aqui a ponteira no amarelo do 12 volts. Vou fechar o jump aqui, ó, entre o verde e o preto, pessoal. Ó. Verde e preto. Ó, a fonte partiu, tá vendo? Se a fonte partiu, está funcionando. Você só vai analisar a tensão aqui, ó. Isso aqui está dando 12.22. Se eu quisesse subir ela mais um pouquinho, tem como. Aí eu tenho que fazer outro vídeo falando sobre isso. Geralmente as fontes que vêm aqui, quando eu ligo na bancada, está tudo funcionando certinho, mas ela está dando 11.9 ou então 12.1. Alguns PC até vai funcionar com 12.1, mas a maioria não vai funcionar. 12.22 eu ainda estou achando baixo ainda, tá? Então tem um método aí de você subir essa tensão. Não pode subir muito, mas tem como você fazer ela subir. Depois eu faço um vídeo sobre isso. Então nesse caso aqui, dessa fonte, antes da manutenção, eu fechei o jump aqui, essa fonte não partiu, continuou dando 0 volts, tá? Aí eu parti para as análises seguintes. Puxei aqui uma referência para o osciloscópio, tá? Vou mostrar para vocês, vou ver se eu consigo pegar o osciloscópio junto com a fonte aqui, tá? Para poder vocês acompanharem aqui. Eu estou aqui com o osciloscópio e estou com a fonte. O que eu fiz aqui? O primeiro passo. O primeiro passo é, depois que eu fechar o jump, eu tenho que vir olha só, eu baixei o datasheet do componente que é o PWM. Também posso deixar a descrição. Vocês podem observar aqui, ó, que no datasheet está dizendo para mim que a saída, tá, de PWM é o pino 7 e 8, tá bom? Na verdade, esses pinos recebem um VCC, tá? E é limitada a corrente desse VCC para o pino 7 e 8. Nesse caso aqui é 5 volts, no caso da fonte, tá? Aqui no datasheet não está informando, mas na fonte chega a 5 volts, tá? Esses 5 volts é limitada a corrente dele por esses dois resistores e passa para o integrado, tá? Para o circuito integrado, isso. Aí, quando recebe essa informação, que é aqui o power good, que está liberando uma tensão, e quando você fecha o jumper, aqueles 5 volts que tinha no fio verde, ele cai para 0, porque o integrado, porque você jogou esses 5 volts no fio preto, no GND. Então quando esses 5 volts cai, que é o mesmo papel que a placa-mãe faz, a placa-mãe aterra esses 5 volts, aí esse cara, opa, vou partir. Aí ele parte o PWM. O PWM começa a existir aqui no pino 7 e 8. Então, automaticamente,
faz com que o primário oscile e gere por indução algo lá no secundário, tá? Então eu vou fazer essa medição no pino 7 e 8 aqui, no osciloscópio aqui, para vocês verem a frequência que existe lá. Ele já está jampeado, tá? Vou aqui primeiro para o pino 7. Olha lá, ó, tá vendo? Vou aumentar aqui a tensão, o valor da tensão em cada um dos quadradinhos, e vou, olha só, tá aí, tá trabalhando, ó. Gerou um PWM, minha mão tá na frente. Gerou lá o PWM, vocês podem observar, ó. Tá vendo? PWM funcionando com a frequência de 36 Hz, tá? O duty cycle aí, ó, tá em 88%. Olha só, 88%. Ou seja, ele tá mais tempo, deixa eu trigar aqui para vocês acompanhar. Ele tá mais tempo em nível alto do que em nível baixo, tá? Então, ou seja, 88% de nível alto, tá? Então o restante aqui para 100 vai dar 12% em nível baixo, tá? Vou pro pino 8. Pino 8, mesma coisa, ó. Nós temos aí o PWM, entendeu? Então, de posse desse PWM aqui no circuito, tá? E eu acompanhando aqui os componentes desse setor aqui do circuito, que eu vou mostrar aqui para vocês no esquema. Ou seja, se eu estou tendo aqui na base dos transistores esse PWM, tá? Significa que eu tenho que analisar todos esses componentes e ver se aqui do outro lado, porque esse PWM aqui chega num sinal baixo e ele é amplificado aqui do outro lado, tá? Então na base desses transistores tem que ter um PWM também, entendeu? Então o que acontece? Quando eu vim ver o PWM na base desses transistores, um até que estava normal, o outro estava morto, não tinha o PWM até que a fonte caía. Ligava a fonte, você via o PWM surgindo aqui, passava um pouco, caía. Aí eu fui direto nesse cara aqui, no transistor do primário, que faz a oscilação no transformador primário. E um deles em curto, tá? Extraí ele, medi fora, tá aqui ele aqui, vou mostrar para vocês. É esse cara aqui, é o D209, tá? Deixa eu ver se eu consigo focar aqui para vocês aqui, não vai dar não. Ele é o D209, tá? Ele é um transistor aí, para alta frequência. Aqui os caras só conseguem comprar ele na China, muito difícil achar no Brasil. E quem vende no Brasil recebeu da China também. Não tem muito que, entendeu? Mas tem que pedir fora. Brasília, por exemplo, é muito ruim de componente. Pensa num lugar ruim. Tem umas lojinhas assim que ainda é mais diversificado. Mas tem uma grande aqui mesmo, aqui, a tal de Contato, que brincadeira, só é o nome só. Não tem nada, você não acha nada lá. Aí troquei o componente, mas antes eu fiz uma verificação em todos esses componentes aqui, só a nível de cautela mesmo. Resistores, aqui nessa linha aqui também, ó, esses resistores, esses diodo aqui, esses resistores, capacitor, esses diodo aqui de proteção contra campo magnético de retorno no transistor, verifiquei tudo, estava tudo certinho. Aí na hora que eu soldei o componente lá, botei na lâmpada série, tá? Que eu startei aqui e ele funcionou. Então esse defeito aqui foi resolvido aqui, jogo rápido. Então só para vocês terem uma ideia, tem mais fonte aí. Quando eu pegar um problema diferente desse, eu vou mostrando para vocês, tá? Eu queria falar aqui sobre a forma de aumentar essa tensão, como subir essa tensão. No caso desse cara aqui, o WT, desse cara aqui é o WT7520, tá? Esse cara, esse PWM, gerador de PWM, ele tem aqui o pino 16, o VADJ, que é o tensão de ajuste, né?
Ele recebe 3 tensões, tá? Ele recebe aqui, ó, os 5 volts, o 12 volts, tá? Nesse caso desse circuito aqui, ele está recebendo do 3 volts também, nem tanto que aqui está dando 2,5 volts. Mas o engenheiro, já o projetista, já calculou, aqui eles botaram um potenciômetro, né, uma resistência ajustável. Mas o cara calcula qual que é e a tensão de saída que ele quer e já põe um resistor fixo. Se você quiser mudar, tá, eu tentei fazer isso aqui, mas eu não achei nenhum potenciômetro aqui de 10K, porque aqui é o seguinte, esse último resistor aqui que eu estava olhando, ele é de 2K, tá? Então eu tenho que botar um potenciômetro maior do que 2K para mim ir ajustando. Porque aqui é o seguinte, se essa tensão em 2,5 volts está me liberando uma tensão mais baixa, 12 volts, 11 ponto tanto, alguma coisa assim, pela lógica é o seguinte, se eu subir essa tensão, tá? Se essa tensão subir, o circuito integrado interpreta que a tensão lá tá muito alta. Então ele diminui o duty cycle de saída aqui do PWM, tá? E se essa tensão baixa, ele interpreta que as tensões lá tá baixa, então ele aumenta o duty cycle de saída aqui do PWM, fazendo com que fique mais tempo conduzindo e o transformador primário se enchendo mais de tensão. E quando ele corta, o transformador tende a esvaziar isso e surtindo o efeito lá no secundário, né? Então, se eu preciso, para aumentar a minha tensão, eu preciso fazer com que essa tensão aqui aumente ou diminua, eu preciso diminuir a resistência desse cara, que no caso fixo está 2R, 2K, quer dizer. Então eu tenho que botar um potenciômetro e ir baixando para menos de 2K. Que aí ele começa a escoar mais corrente para cá, automaticamente essa tensão cai um pouco aqui e ele começa a oscilar mais para ela subir aqui, entendeu? Depois eu vou fazer um vídeo com detalhes e prática disso aí para vocês entenderem melhor. Então é isso aí, galera. Fonte ATX não tem tanto segredo, é familiarização. Quero falar para vocês, para a galera que está iniciando aí, você pega um circuito que você nunca viu, parece que você não vai dar conta de mexer com aquilo ali. A questão é familiarização. Você tem que pegar o circuito, ficar namorando ele ali, olhando. Se você não conhece, pega um papel, para vocês terem ideia o que eu faço. Ó. Na hora que eu estava analisando, eu peguei um papel e comecei a desenhar algumas partes do circuito para mim ir tirando dúvidas, né? Então você vai analisando o circuito, vai conhecendo, vai entendendo e vai ficando mais fácil. E chega uma hora, no começo eu tinha um pouco de dificuldade em fonte ATX. Aí depois fui acostumando, fui lendo muito sobre a topologia do circuito, tá? O diagrama em bloco para ir entendendo as funções. Uma coisa que eu faço também no circuito é marcar, tá bom? Vou desligar aqui. Eu procuro, por exemplo, aqui está o primário. Eu procuro pegar canetinhas com cores distintas e ir marcando de cor X o que é positivo, o que é negativo. Aí se eu estou analisando um determinado sinal, eu crio uma cor para aquele sinal para ir acompanhando no circuito. Quem tem facilidade aí, a memória tá boa, vai embora, sem anotar nada. Mas eu já estou com 43 anos, a mente já está começando a entrar no processo de dislexia e tal. Aí eu tenho que ficar anotando, mas me ajuda bastante. Risco aqui de vermelho, preto, sinais eu risco de azul, eu uso um amarelo, um verde. E nisso vai facilitando, e quanto mais eu ficar olhando para o circuito e mexendo, mais eu vou me familiarizando com ele. E chega uma hora que não tem mais mistério, as coisas fluem e dá tudo certo. Você vai mexendo e acaba conseguindo chegar onde tem que chegar. Então é isso aí, galera. Espero ter ajudado. Vou fazer mais vídeos sobre fonte ATX. Na medida que eu for pegando defeitos distintos desse daqui, tá? Eu vou fazendo os videozinhos para você ir ajudando vocês aí.
Se você gostou, dá um like aí, tá? Para ajudar o canal. Se inscreva também, que eu vou estar sempre postando uns vídeos aí sobre eletrônica, sobre os equipamentos que a gente tem aqui, tá? E a gente vai ajudando uns aos outros aí, tá ok? Quero oferecer esse vídeo aqui para o amigo lá do canal Meio Retrô, tá? Nosso amigo André lá, super simpático, tá? Sempre contribuindo aí também aí com a eletrônica, para o conhecimento da eletrônica aí na galera aí. Um abraço a todos, obrigado.